Então vamos lá contar esse. Uma mãe pedindo ajuda. Olá, Ana, espero que de alguma forma consiga alguma compreensão ou conselho de alguém que ouça esse relato. Se for citado algum nome, já estará trocado, ok? Sou nova, tenho 22 anos, mas desde criança vários eventos sobrenaturais acontecem comigo, mas sobre esses eventos enviarei outros relatos. Hoje o relato é sobre meu filho. O primeiro evento que aconteceu foi quando ele tinha 1 mês e pouco de vida. Eu havia acabado de amamentá-lo e ele dormiu. Sendo assim, como ele não rolava ainda, o coloquei deitadinho no meio da cama, mas bem em cima, perto da cabeceira, com travesseiros dos lados para me assegurar que ficaria tudo bem. Saí do quarto. Não se passou nem 5 minutos, Ana, e escutei ele chorar sentido. Corri para o quarto e quando cheguei lá, o susto. Ele estava no chão. Nos pés da cama, de barriguinha para cima. Como se fosse no chão, nos pés da cama, de barriguinha para cima, como se fosse puxado da cama até o chão. Catei ele no colo, fui para fora da casa chorando também, pois aquilo não era possível. O acalmei, até porque o chorinho não era de dor, graças a Deus. Mas parecia de susto. Até porque olhei ele todinho e não havia nada, nem vermelhidão, nem galo na cabecinha, considerando que minha cama é box, então é alta. No momento estava sozinha em casa. Na hora liguei para o meu marido, pois não ia entrar naquela casa, porque eu sabia que era alguma coisa sobrenatural, considerando o que eu já passei e vi. E eu senti o quarto gelado quando entrei e vi ele no chão. Mas todos me convenceram na época que não era nada demais. Como não é nada? Como que uma criança de 1 ano vai parar no pé da cama? 1 ano? 1 mês? Bom, o tempo passou e não aconteceu mais nada com ele em especial. Até há cerca de 1 ano atrás. Ele faz 6 aninhos esse ano. Ele começou a acordar no meio da madrugada chorando muito, desesperado. Ele sempre está com os olhos abertos. Chorando, às vezes se debatendo, às vezes acuado. Teve até alguns dias que, em meio aos gritos e choros, ele apontava para algum lugar, tipo para o canto da parede, e tremia muito, e falando assim: "Olha lá, mamãe, olha lá." Eu olhava e não via nada, abraçava ele chorando junto, sem saber o que fazer, só tentando acalmá-lo. E sempre o quarto com um clima mais frio. E sempre no outro dia, conversando com ele, ele não lembrava de nada. Eu sei que é estranho, não é pesadelo, porque quando ele tem pesadelos eu consigo acordá-lo e ele me conta. Ele tem noção de que foi um sonho. Mas quando acontecem essas crises é totalmente diferente, não tem ninguém que consiga trazê-lo à realidade. Já conversei com médicos e eles me dizem que não tem o que fazer, porque ele não se lembra do que aconteceu. E não está afetando ele porque mesmo com os olhos abertos, ele está dormindo. Já levei para benzer e benzi a casa. A única coisa que aconteceu foi que de 3 a 5 crises por noite diminuíram. Diminuíram um pouco e não são mais todos os dias. Não sei mais o que eu faço. Conto esse relato com lágrimas nos olhos, pois só Deus sabe como é difícil viver essa situação. Espero que se alguém já passou ou passa por algo parecido ou saiba o que pode ser, me ajude. Que Deus abençoe você e sua família. Sou muito sua fã. Beijos. E aí, gente? Se alguém souber de alguma coisa, fala. Seria isso terror noturno? Seria... Já levou algum psiquiatra? Quando eu falo assim, gente, não leve a mal. Não fala assim, ai, meu filho não é louco. Ou alguém fala, ai, eu não sou louca pra ir não é isso, gente. Eu já falei aqui. A gente, quando tem problema no fígado, não vai num hepatologista. É isso. Se você tem um problema no pulmão, você vai no pneumologista. Se você tem um problema no... Eu lembrei dos Mamonas agora. Se você tem um problema no coração ou desconfia de algo lá, você vai num cardiologista. Se o problema é na mente, você vai num psiquiatra, um neurologista, não é? Então,
Não achem que é assim. Mas às vezes visitar um neurologista, um psiquiatra pode ajudar. Ou ainda alguma coisa relacionada à hipnose. Será que não ajuda a lembrar? Será que pode ser isso mesmo, de que ele ainda tá dormindo, mesmo com o olho aberto, como se fosse um caso de sonambulismo, como se fosse um pesadelo que acontece na mente, mas ele tá com o olho aberto, mas na verdade é um sonho que ele ainda tá tendo. Ele acorda antes da hora. Não sei se isso é possível. Bom, tudo é possível hoje, mas ou ele não sei se isso é tido como terror noturno. Ai, não sei, gente. Ou a mente dele acaba, por ter sido traumático, por ser traumático, a mente dele bloqueia. E aí ele esquece, sabe? Esquece aquilo por ser traumático. Eu tentaria, eu não sei, às vezes dá medo de judiar da criança e tal, que nem eu já vi um caso aqui que tentou a hipnose, às vezes pode ser dolorido, aí eu não sei, né, porque forçar a criança a lembrar de algo que às vezes a aterroriza. Mas pode ser alguma coisa para saber o que é que tá acontecendo com ele, né? Ou, como digo, às vezes visitar um neurologista, um psiquiatra, ver se... Mas é que ela já tem histórias de eventos sobrenaturais, né? Então, se alguém souber, puder compartilhar alguma palavra com uma mãe, então façam isso. Que mais? Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar uma lenda para vocês. Um relato, talvez. Enfim, é de carnaval. Lenda do fantasma da cantora que morreu no carnaval. A moça que nos conta esse relato, ou essa lenda, diz que quem contou isso para ela foi a dona Elizabeth, uma paraense que está morando em Curitiba, e pediu para ela colocar essa história na internet. Ela diz que em 2007 a banda Doce Desejo animava uma festa de carnaval num trio elétrico lá com a vocalista Cíntia. A festa era na Vila dos Cabanos, na cidade de Barcarena. Baila tu cuerpo alegria Barcarena, tu cuerpo bailando alegria coisa buena. Região metropolitana de Belém. E isso foi num sábado de carnaval. Acontece que quando a vocalista Cíntia estava cantando bem o refrão da música onde dizia "Quero morrer no carnaval, não sei o que, quero morrer no carnaval". Não sei se é assim a música, mas... Enfim, ela cantava a frase "Quero morrer no carnaval". Sabe o que aconteceu? Ela caiu do trio elétrico, foi levada ao hospital e morreu. Morreu no carnaval. Aí é que entra a lenda. Pois diz a lenda que os familiares dela, quando estavam arrumando, depois dela ter falecido, eles estavam no quarto dela arrumando as coisas dela e tal, encontraram um diário. E nesse diário tinha uma frase escrita: "Nem a morte será capaz de me separar do carnaval". Você quer gostar de carnaval, hein? Bom, em janeiro de 2008, um trio elétrico fez uma festa pré-carnaval em Belém. E alguns conhecidos da falecida cantora Cíntia disseram que viram ela dançando dentro desse trio elétrico. Então algumas pessoas disseram que era o fantasma da cantora que veio cumprir a promessa que estava escrita no diário. Existem várias reportagens, viu, que saíram no Globo, no Terra, tal, falando desse acontecimento da cantora que caiu do trio elétrico e morreu, da banda Doce Desejo, inclusive algumas fotos. Agora aqui uma curiosidade, essa lenda, esse relato estava lá na sobrenatural.org, no site, e uma leitora, depois de ler essa lenda, esse relato aí, ela colocou na opinião, é a Helena, e ela diz que essa cantora era amiga do tio dela, e estava na casa dela mais ou menos uma semana antes da sua morte. E quando a Cíntia estava indo embora da casa da Helena e disse até logo, a tia da Helena virou para a avó dela e disse: "Mãe, essa moça não vai mais voltar".
e realmente não voltou. E diz que a família dela não gosta de lembrar desse episódio. Será que é tudo verdade? Que a moça morreu após cair do trio elétrico é verdade. Agora não sei bem se ela realmente estava cantando essa música, preciso ver lá nas notícias. Se ela estava cantando a música Quero Morrer no Carnaval e morreu. Se for, tá aí mais uma vez o poder das palavras e do seu desejo. Cuidado com o que você deseja, sei lá, né? É uma força às vezes que a sua palavra tem, ou seria só uma coincidência? Sei, não acredito muito em coincidências, não. Diz uma lenda também que acho que na boate Kiss, a hora que pegou fogo lá, falaram que a banda tava cantando a música da Kesha, onde dizia Die Young, I want to die young, que significa eu vou morrer jovem, eu quero morrer jovem, vamos morrer jovens, Aí morreu um monte de jovem queimado lá dentro. Mas agora eu não sei direito se tava mesmo tocando essa música ou não tava. Ou tocou um pouco antes a música, não exatamente nesse momento. Sei que eu não gosto nem um pouco dessa música da Kesha, viu? Porque, letrinha besta. Bom, fica aí, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você deseja. Aproveitem o carnaval com muito juízo, bebam um pouco ou não bebam, porque a alegria não tá baseada no álcool, minha gente. Tem gente que parece que precisa estar bêbado pra estar feliz. Não, eu já vi muita gente perdendo carnaval inteiro porque bebeu demais, ou perdendo o baile inteiro que já pagou o ingresso pra entrar e cai bêbado na porta do negócio. Ô cabecinha, hein? Gente, eu me divertia tanto quando tinha minha idade lá, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e eu nunca bebi nada. Se bebia, às vezes era pra entrar no social, assim, uma latinha, um copinho, mas não dava nem pra... E parava por aí, tinha consciência de parar por aí. E aproveitava pra caramba. Paquerava, mas só paquerava também. Se desse sorte, saiu um beijinho e só. Mas já tava feliz da vida. Inocência, né? Mas é isso aí, pessoal. Minha dica é: controlem-se, tenham juízo, se divirtam, aproveita, dança pra caramba, se hidrate bastante e droga, não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus, tem que dar um tapa na cara. E se for fazer alguma coisa, camisinha na veia, anticoncepcional, porque quem vai sofrer é você, mulher, viu? O homem, ó, uma mulher aqui. Então, é isso aí, pessoal. Chega de conselhos da Ana He-Man, mas um beijo pra... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mais um relato aqui, ó. Nossa Senhora evitou um acidente? Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 16 anos e vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 8 anos. Já aviso que é um relato bem simples, mas é o único que eu tenho. Bom, quando eu era criança, ainda tenho, uma poltrona vermelha em que eu adorava me sentar para assistir os meus desenhos na TV depois da escola. Essa poltrona ficava bem na frente de um espelho retangular bem grande que era pendurado na parede, sobre um armário pequeno onde a gente guardava álbuns. Na parte de cima desse armário tinha vários porta-retratos, vasinhos, enfeites e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Voltando ao relato, eu costumava passar muito tempo mesmo na poltrona, tanto que ela já estava começando a rasgar. Mas um dia, sem motivo aparente, eu cheguei em casa e resolvi não sentar na poltrona. Ao invés disso, fui me deitar no sofá na outra sala. E lá estava eu, estirada, quando de repente ouvi um estrondo horrível. Eu soube na hora, pelo barulho, que o espelho da sala tinha caído e quebrado. E quando fui olhar, era isso mesmo. O que eu não entendia era como ele tinha caído. Esse espelho estava ali desde que eu me lembrava e ninguém mexia nele. E de repente ele caiu da parede assim? Bom, em seguida minha mãe apareceu, assustada, para ver o que tinha acontecido. Ela estava morrendo de medo que eu tivesse me machucado, porque sabia que eu estava sempre sentada na poltrona, que ficava bem na frente do espelho. E, de fato, se eu estivesse ali como de costume, eu poderia ter me machucado bastante.
O espelho, além de se espatifar todo, derrubou várias das coisas que estavam sobre o armário, mas estava quase tudo em ordem, exceto a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela tinha quebrado e separado a cabeça do corpo. Isso me chamou a atenção. Será que Nossa Senhora me protegeu naquele dia? Será que a santa quebrou para que nada de mal acontecesse a mim? Ou foi tudo pura coincidência? A minha mãe e eu acreditamos que foi proteção divina. Não sei se foi o certo a se fazer, mas eu colei a santa com super bonder e todos fingimos que nada tinha acontecido. Quanto ao espelho, a moldura dele foi reaproveitada e mandaram fazer um novo, que está lá até hoje. Beijos, Ana, Matheus e família. Amo o canal. O que pode acontecer com o espelho é talvez ele ser carregado com algum tipo de energia, porque dizem que espelhos são portais, eles podem receber, transmitir não sei o que, energia, e talvez ao longo do tempo ele tenha ficado carregado, ou dependendo de alguma situação, e ter caído e quebrado com isso, ou quebrado e caído, não sei. Ou simplesmente, por realmente estar muito tempo lá, desgastou ali o ferrinho, o negocinho, e ele caiu por tempo parado lá. E sim, pode ser um livramento. É como eu contei, que eu já contei aqui, que aconteceu com a minha cunhada, com a minha mãe também. A minha cunhada estava deitada no quarto dela, no apartamento, não conseguia dormir, era tipo 1h30, 2h da manhã. Ela falou, quer saber, eu vou tomar um banho. Levantou, foi no banheiro. Enquanto ela estava tomando banho, ela escutou um barulhão, porque ela saiu do banheiro, o ventilador de teto que estava ligado caiu em cima da cama. Ou seja, se ela tivesse dormido, ia cair o ventilador ligado em cima dela, né? E foi bem na hora que ela saiu para o banho, que ela não estava conseguindo dormir, parece que alguma coisa estava cutucando, sai daqui, sai da cama, né? E a minha mãe também estava fazendo uma sopa na panela de pressão e já estava ali do lado do fogão, já pronta para desligar o fogo e tirar a panela do fogão. Só que tinha caído, enquanto ela fazia a sopa, caiu um pedacinho de cenoura embaixo do fogão e o cachorro estava doido querendo comer aquele pedacinho de cenoura. E ela ia primeiro abrir a panela para depois resolver a cenoura do cachorro. Mas aí, vendo o desespero do cachorro para pegar ali, ela resolveu sair para pegar a vassoura e puxar a cenourinha debaixo do fogão. E nesse tempo que ela saiu para pegar a vassoura, a panela de pressão virou um geyser, sabe? Ali, ó. O pino de emergência ali do lado da panela, ele levantou e aí saiu sopa fervendo, pegou no teto, nas paredes, no chão, fez uma chuva, e era para minha mãe estar em cima da panela nesse momento. Ia dar tudo na cara dela, aquela sopa fervendo. Então são momentinhos assim que a história do gato, proteção felina, mesma coisa também, eles estavam lá na frente do fogão esperando assar uma pizza, quando o gato apareceu na varanda e o gato estava sumido, eles ficaram felizes em ver o gato e saiu tudo na varanda, os dois, né, o filho e a mãe, foram para a varanda para fazer carinho no gato, que voltou. E nesse momento que eles saíram da cozinha e foram para a varanda, o fogão, o gás, sei lá, o fogão explodiu. E se ele estivesse na frente, poderia até ter morrido ou ter sérias queimaduras no corpo. E o gato apareceu ali para tirar eles ali da frente, e depois eles descobriram que, na verdade, o gato estava morto. Então, se apareceu ali, foi o espírito do gato, ou algo do tipo. Então, acontecem essas coisinhas, esses livramentozinhos, sim, pode ser, por que não? Será que foi para Sete Além e voltou? Olá, Ana, muito boa noite. Os nomes do relato já estão trocados. Me chamo Fulana, tenho 20 anos e esse relato aconteceu há pouco tempo. Bom, não vou enrolar muito, eu vou direto ao assunto. Bom, Ana, eu tenho carne esponjosa no nariz e por isso eu uso um remédio chamado Naridrim.
Ele desentope o nariz, mas no meu caso, desincha a carne esponjosa. Semana passada, eu estava na sala com o meu namorado assistindo TV e senti necessidade de usar o remédio. Fui pegá-lo no meu quarto e quando eu cheguei lá não estava. Ana, eu juro que eu tinha colocado o remédio em cima da minha cama, mas não estava mais lá. Eu revirei o quarto inteiro e não estava. Daí eu fui falar com a minha mãe, mas ela disse que não tinha pego. Fui na sala e perguntei pro meu namorado e ele respondeu que não tinha visto, muito menos que tinha pego o remédio. Ana, eu revirei de novo o quarto e eu comecei a achar que eu tinha deixado na casa da minha avó, porque na noite passada eu tinha deixado lá. Então eu fui para casa da minha avó buscar. Uai. Minha mãe tinha ficado brava e disse que eu não sou responsável para nada. Quando eu cheguei lá, minha avó disse que não havia remédio nenhum lá. Então entrei, procurei, não achei. Então voltei para casa, com a carne do meu nariz inchada, mas voltei. Quando eu cheguei em casa e fui procurar de novo no meu quarto, e não achei. Daí fui tomar um banho, porque a gente ia comer pizza aquela noite. E Ana, quando eu abri o guarda-roupa, lá estava o remédio. Ana, eu nunca tinha colocado meu remédio no guarda-roupa. Eu nunca colocaria ele lá. Perguntei para minha mãe e ela disse que não foi ela que tinha colocado. Só sei que isso me intrigou muito. Obrigada por contar o meu relato. Tenho vários outros relatos dos meus familiares, mas ficará por um próximo vídeo. Obrigada, um beijo pra você. Então, mais uma coisa que vai, que volta, que sai daqui, vai pra lá. Comigo, às vezes, acontece o seguinte. Eu com a cabeça totalmente em outro lugar, aí eu vou pegando uma coisa, mas pensando em outra. Por exemplo, eu peguei aqui, aí no caminho eu paro pra fazer uma outra coisa. Aí eu ponho isso aqui e pego outra coisa pra fazer. Eu já esqueci totalmente daquilo, entendeu? Aí eu vou encontrar o negócio no lugar. Porque aconteceu esses dias. Falei, cadê o bendito Passei um dia inteiro sem carregar meu celular. Olha só que coisa, um dia inteiro sem carregar o celular. Enfim, passei o dia inteiro sem carregar o celular porque eu não achava o carregador. Eu falei, eu tirei ele ontem à noite, eu tirei da mochila. Tava lá, tirei, não ficou, ele tá aqui em casa. E procurava. Aí eu falei, mas aonde que eu ia enfiar? Eu ia deixar ele por cima. Procurei nas tomadas, procurei. Até cheguei a pedir pra São Longuinho ou pro povo de Sete Além devolver. Porque eu falei, não é possível, de novo, sumiu alguma coisa. Aí me veio na cabeça de procurar dentro do guarda-roupa e lá estava. Mas eu acho que não foi nada sobrenatural. Eu acho que é esse negócio da cabeça tá em outro lugar. Eu tirei ele da mochila com a intenção de levar para a cozinha para carregar o celular. Mas no meio do caminho, parei para pegar uma mamadeira ou para pegar uma roupa pro Vitória. Eu abri o guarda-roupa, apoiei ele lá e fui pegar a roupa e esqueci completamente o que eu ia fazer. Que acontece direto também, eu não sei mais o que eu tô fazendo. O que eu ia fazer, por que eu entrei aqui? Aí ele ficou lá, eu não imaginei que ele tava lá. Mas eu acho que fui eu mesmo, na hora que eu fui pegar a roupinha pro Vitória, eu larguei ele dentro do guarda-roupa das crianças. Então, às vezes, isso pode acontecer. Este daqui, onde estava o meu brinco? Vamos ver. É de agora, é de hoje. Olha lá, oi, é de hoje. Onde que eu tava? Onde que eu achei esse relato, gente? Não sei de onde que eu tirei esse relato aqui, não. Mas vamos lá. Olá, Aninha, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas como eu sei que você me chamará de Fulana, então... Olá, Ana Paula, eu sou Fulana. Ok, isso aí. O que me aconteceu nesse relato ocorreu há alguns anos, mas me intriga até agora. Eu sou apaixonada por estrelas e por isso tenho roupas, acessórios e bijuterias com esse motivo aos montes. Eu ganhei há uns 15 anos um par de brincos de estrelas da minha cunhada no dia do meu aniversário. Os brincos eram lindos, eles eram de prata, de tamanho médio e com pedras furta-cor. Eu gostava muito deles e os usava com muita frequência por ser um dos meus brincos favoritos.
Um dia, há 7 anos atrás, eu coloquei o par de brincos para ir trabalhar. Ao descer do ônibus e entrar na rua da escola em que eu trabalhava, peguei os meus cabelos que estavam soltos e os prendi por estar com muito calor. Enquanto pegava os meus cabelos, vi que um dos brincos caiu e foi direto para o bueiro que estava perto dos meus pés. Fiquei muito chateada porque realmente gostava muito daquele par de brincos. Mas não tinha como recuperar o brinco perdido, né, gente? Não dava nem para ver dentro do bueiro e havia um fluxo de água correndo ali. Desse jeito, o brinco já era. Então, muito chateada, retirei o outro brinco da orelha e guardei na minha bolsa e fui trabalhar. Ao chegar em casa, guardei o brinco que sobrou em uma das minhas caixinhas de bijuteria e fiquei lamentando por um tempo a sua perda. Eu procurei em lojas de bijuterias, na internet, para ver se encontrava um par igual, mas nunca achei em lugar nenhum. Acabei me conformando com a minha perda e vida que segue. Pouco tempo depois, eu me mudei de casa. Eu me mudei da casa onde eu morava e 3 anos após essa mudança, eu fiz outra mudança. Desse modo, as minhas coisas foram mexidas e remexidas várias vezes e também sempre mexo nas minhas caixinhas de bijuterias, fazendo arrumação e tal. Então, vira e mexe, encontrava o brinco solitário que sobrou. Lamentava a perda do seu irmão gêmeo e o guardava novamente no mesmo lugar. Até como lembrança da minha cunhada, que faleceu há 6 anos, 1 ano após eu perder o brinco. Quando me mudei, novamente, há 3 anos atrás, precisei comprar um novo guarda-roupas, porque o antigo estava literalmente caindo aos pedaços e com as mudanças que havia feito, o pobre coitado não se aguentava mais em pé. Depois que o montador da loja foi embora, eu peguei as roupas que estavam em sacolas e fui arrumar no guarda-roupas novo. Quando abri uma das gavetas, surpresa, o que estava lá dentro, bem no fundo? O meu brinco que caiu no bueiro. Eu fiquei muito intrigada. Logo que vi o brinco, pensei que o rapaz havia mexido nas minhas coisas e o brinco que sobrou do par que eu havia guardado tinha caído ali. Olhei as caixinhas e estava tudo normal. Quando eu abri a caixinha dos brincos, encontrei o brinco que eu havia guardado e juntado com o que estava na gaveta. Eu tinha novamente o meu par de brincos completo. Gente, o brinco apareceu na gaveta do guarda-roupa novo, que tinha acabado de ser montado ali. Como poderia acontecer algo assim? Eu vi o brinco cair no bueiro, no meio da rua. Eu mexi inúmeras vezes na caixa de brincos, eu fiz mudanças e não tinha como aquele brinco aparecer ali. Ainda mais na gaveta de um guarda-roupas novo que acabara de ter sido montado. Acabaram de ser montado. Eu fiquei até com remorso por ter desconfiado do montador, coitado. Estava levando a culpa por algo que não fez. Isso me intriga até hoje. O que aconteceu? Será que o meu brinco foi para Sete Além? Ou foram as bruxas de Goiânia? Não, são as almas de Guiana que pegaram um emprestado e devolveram cansadas de ter que usar somente um brinco sem o par? Ou foi o espírito da minha cunhada que me devolveu o brinco perdido e agora eu tinha novamente completado o par que ela havia me dado? Eu penso que pode ser isso. Eu gostaria de saber o que você, Ana e Assombrados, pensam disso. Um grande abraço para você, Aninha, para o Matheus e os Assombrados, um beijão para a Penélope e para o Vitório. Muito obrigada por ler mais um dos meus relatos. Beijos. Um beijo para você, obrigada. Então, eu penso que possa ser a sua cunhada, como ela que deu o presente, ela sabia o quanto você gostava, talvez, né? Tenha te devolvido, tenha dado um jeito de levar o brinco até você, de novo. E ali era uma certeza que você ia ver, né? Porque você estava guardando as roupas, então você ia ter que abrir as novas gavetas do novo guarda-roupas. Então, com certeza, ali você ia achar. Interessante. Explica, né? Como, gente? Como? Anos perdido, caiu no bueiro.
a inveja do sucesso dos outros. Vamos ver. Olá, pessoal, eu tenho 17 anos e sou de Portugal. E o relato que vos vou contar não é meu, mas sim da minha avó materna. Ela já não se encontra entre nós. No entanto, tal como aconteceu com a Ana, foi graças a ela que ganhei tanto interesse no tema do oculto e do sobrenatural, porque eu falo que eu escutava da minha avó também muita história, né? Como tal, ela contou-me várias histórias assombradas que ela mesma vivenciou e outras que lhe foram contadas por pessoas próximas. Vou falar português do Brasil para facilitar. Valeu. Este relato se trata de um relato vivenciado pela minha avó. Então, minha avó ainda era criança quando tudo aconteceu. Ela tinha uma irmã mais nova e vivia com os pais dela. Os pais dela trabalhavam no campo e quando eles pouparam dinheiro suficiente, puderam comprar uma casa melhor e maior. Eles compraram e ainda nas mudanças, coisas estranhas começaram a acontecer. Minha avó conta que tinha um colchão de cama encostado na parede, tipo assim, sabe? Encostado assim na parede. E de repente começaram a ouvir alguém bater no colchão com a mão. Tipo do lado do colchão, assim, do lado da espessura do colchão. No entanto, ninguém estava tocando nele. Mas daí as mudanças acabaram. E como a casa tinha 2 quartos, um era para os pais da minha avó e o outro era para minha avó e para a irmã dela. Certa noite começaram a ouvir barulhos vindo da sala. Parecia que todas as revistas e livros que tinham numa mesa de centro estavam caindo. Era um barulho de páginas de revista completamente extraordinário. E quando alguém se levantou para ver, estava tudo no lugar. Outras noites se passaram e os ocorridos continuaram, mas ainda mais frequentes e assustadores. Se ouviam pratos de louça caindo e estilhaçando no chão, estilhaçando no chão. E eles ainda pensaram que seria um gato que tivesse entrado em casa, mas quando acordavam, estava tudo no lugar, sem um único caco no chão. Minha avó contou que também se ouviam os carrinhos de linhas que tinha na gaveta da máquina de costura, rolando de um lado para o outro. E de manhã estava tudo no lugar, como sempre. Desde que os acontecimentos começaram a ser mais frequentes, eles passaram todos a dormir em um só quarto, com 2 ou 3 camas juntas, porque todos morriam de medo, exceto o pai da minha avó, que, no entanto, queria proteger sua família. Ele já desconfiava que aqueles ocorridos eram obra de uma senhora que era conhecida por fazer obras de magia negra. Era uma bruxa, no caso. E depois que eles se mudaram para a casa maior, com certeza muita gente ficou com inveja dos meus bisavós. No entanto, tudo que eles ganhavam era com honestidade e muito esforço para conseguir poupar algum dinheiro numa época tão difícil, de crise. Meu bisavô, então, foi tentar falar com essa dita mulher, e em uma noite ele e outro homem foram atrás dela. E ela se enfiou em um beco escuro e se transformou em porco. Relembro que tudo isso são relatos da minha avó e de que de maneira nenhuma estaria pondo palavras irreais na boca dela. Eles, ao verem isso, bateram muito no suposto animal e no dia seguinte a mulher estava muito machucada. Daí minha bisavó já tinha chamado uma benta, tipo uma bruxa do bem. Ela rezou umas orações, colocou umas velas e uns incensos e o processo se repetiu por alguns dias. Os ocorridos continuaram e meu bisavô foi dessa vez falar com ela frente a frente. Quando ele encontrou ela, ele segurou nos colarinhos dela e falou: "Eu sei o que você tem feito. Se livra de tornar a mexer com a minha família. Eu mato você, juro que mato você com as minhas próprias mãos." E voltou para casa. Os ocorridos finalmente cessaram e nunca mais voltou a acontecer algo igual com a família. No entanto, a minha avó relembrava sempre que, como a irmã dela e a mãe iam para o campo trabalhar e ela ficava fazendo o almoço, ela ficava de costas para a porta da cozinha.
Ela estava sempre com medo, se sentia constantemente observada e olhava para trás muitas vezes durante o preparo da comida. Depois que tudo cessou, eles foram muito mais felizes e graças à coragem do meu avô e aos poderes da senhora que ajudou aquelas más energias saírem lá de casa, tudo voltou à normalidade. Eu gostaria muito que essa história fosse publicada, porque a minha avó teve mesmo uma importância muito grande na minha vida e graças a ela eu ganhei essa curiosidade pelo sobrenatural. E se não fosse ela, provavelmente não teria conhecido o vosso canal. Eu tenho mais histórias contadas por ela e também tenho umas coisas sobrenaturais que aconteceram comigo. Por isso, provavelmente vou enviar mais relatos assim que arrumar um tempinho. Por curiosidade, como sei que a Ana gosta de saber esses pormenores, sou do interior de Portugal, vivo na Beira Baixa, em uma vila perto da Guarda chamada Belmonte, que por curiosidade foi o lugar onde nasceu Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. No entanto, peço que não revele esses... Pronto, acabei de revelar, né? Pois você tem que pedir antes. Olha lá, tem bastante gente que assiste Portugal, assiste a gente. Tarde demais. Quando você não quer que fale alguma coisa, você avisa antes de escrever, tá? Fala, olha, o que vou escrever agora, não leia. Aí sim eu já sei que não. Agora, continua escrevendo tudo e no final pede, não leia o que eu acabei de escrever acima. Ao vivo, já li. Mas não tem problema não tem nada demais. Vos desejo muito sucesso na vida, vocês são massa mesmo, tem canais fantásticos e lhes desejo todo o sucesso do mundo pra Ana, pro Matheus e pra vossos filhos, pra vossa filha. Sério, beijos dessa vossa mega fã de Portugal. Muito obrigada. A mulher virava porco, feiticeira. Nesse caso, as coisas foram resolvidas não por meio sobrenatural, mas sim pela mão. Tipo, ó, eu separo, eu te mato. Aí parou, né? Resolveu o assunto. Mas tá vendo? Por inveja. Por quê? Porque outra pessoa trabalha, consegue poupar e conseguir as coisas. Aí você fica com inveja da pessoa porque ela tem aquilo lá. Não tem sentido, né? Foca no teu, foca no seu, tentar conseguir, tentar fazer isso, tentar fazer aquilo. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida, um jeito de lidar. Não adianta querer olhar pro lado e querer ser igual o fulano, beltrano. Cada um tem um. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Relato da calça. Eu não tinha encontrado, mas agora tá aqui. Olha lá, o relato da calça. Tá, vamos ler esse daqui, então, o último relato da noite. A gente vai pra live exclusiva lá pra membros. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minuto. A gente vai pro relato... pro relato não, pra live, né? Pra live exclusiva para membros. Aí, belezinha. Vamos lá, relato da calça. Oi, Ana, tudo bem? Tudo certo, tudo já. Me chamo Fulana e sou nova no canal. Estou amando. Bom, estava pensando que eu não tenho nenhum relato, até que me lembrei de uma situação ocorrida quando eu era adolescente. É o seguinte, eu estudava de manhã e a minha mãe trabalhava à tarde e eu ficava sozinha em casa. Eu estava na sala assistindo TV e ela, como sempre, passou suas roupas, deixou a calça pendurada em cima de sua máquina de costura e foi tomar um banho. Eu estive na sala o tempo todo e não saí para nada. Era só eu e minha mãe em casa naquele momento. Quando ela saiu do banho e foi ao quarto, começou a brigar comigo, dizendo: "Ah, fulana, isso é coisa que se faça? Que brincadeira de mau gosto!" E eu sem entender nada. Fui até o quarto e perguntei o que tinha acontecido. A calça dela estava com um nó feito com as duas pernas da peça. Eu disse que eu não tinha feito nada.
E ela, sem acreditar, me pressionou. E vendo que eu estava falando a verdade, porque eu estava assustada também, entendeu. E aí ela começou a rezar, dizendo que ali não tinha lugar para brincadeiras e quem quer que estivesse ali deveria ir embora, pois não era bem-vindo. E como eu fiquei sozinha em casa aquele dia, eu não sei, mas foi assustador. Um beijo, Ana. Um beijo para você, obrigada. Gente, olha que então, é uma zoeira, né? Mas dá pra dar uma xingada mesmo, que nem você falar, faça-me o favor, tá do lado daí, não tem o que fazer, não? Vai evoluir? Fica aqui, tô aqui, eu trabalhar, tô fazendo minhas coisas, vem ficar dobrando as pernas da minha calça, tá passadinha aqui? Agora trate de passar de novo. Vou sair do quarto, vou contar até 10. Se eu voltar, essa calça estiver passada, eu vou acender uma vela que é pra você não encontrar luz nenhuma mais. Eu quero começar a brigar com o fantasma. Ai, meu Deus. Gente, mas né, uns fantasmas. Então, aí a gente poderia falar, é o Saci também, porque é uma das coisas que o Saci faz, essas peraltices, né? É uma coisinha bem de brincadeirinha mesmo, assim, né? Sei lá, eu acho ou não. Ou a gente pode pensar também, de repente, que é algo feito de propósito, talvez, para atrasá-la. Ela estando atrasada, ela poderia ser livrada de alguma coisa. Não tem aqueles lances dos livramentos aí, a gente fica bravo porque alguma coisa atrasou a gente, mas às vezes alguma coisa atrasou a gente pro nosso bem. Não é? Últimos beijinhos aqui para Josi Santos, que é novo membro do canal. Josi, um beijo para você. Atualizou a assinatura. Beijo, Josi, obrigada. Vivian Panchami, beijo, gratidão. Estou muito ansiosa. Nós também queremos muito que vocês gostem. Beijo, Vivian. Letícia Carvalho, minha avó, quando recebia comida, jogava no lixo. Uma vez a vizinha perguntou se ela tinha gostado. E o meu tio, que era criança, disse que ela tinha jogado tudo no lixo. Minha avó morreu de vergonha. Ai, o duro é isso, né? Criança fala a verdade. Ai, judiação. Ai. A mulher deve ter pensado, nossa. Mas porque qualquer comida que ela ganhava, ela jogava no lixo, porque ela já era ressabiada, já sabia de alguma coisa, já desconfiava das pessoas que davam as comidas. Tá vendo, gente? Não é de hoje, não. Tem umas que já são, ó, ligadas já há mais tempo, né? A avó dela já jogava tudo no lixo. Letícia, um beijo. E aí o outro entregou. Tava gostoso? Não, ela jogou tudo no lixo. Ah, é? Meu Deus. O que será que sua avó arranjou de desculpa pra falar depois? Por que jogou no lixo? Ah, sei lá. Falava, sabe o que é? Tá, deixei lá em cima, o gato lambeu tudo. Aí, né, não dá pra comer agora. Pegou bactéria. Tive que jogar. Olá, assombrados. Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Macumba. Respeitamos ou tememos? O moço que nos conta esse relato diz que, na verdade, quem contou isso pra ele foi o tio dele. Ele diz que o tio dele sempre foi um cara muito brincalhão. E mesmo quando se tratava de alguma coisa séria ou até perigosa, ele sempre buscava no senso de humor, no bom humor dele, uma forma para ele se tranquilizar mais. Na verdade, era uma forma de segurança, para dar segurança e tranquilidade para tudo. Então, uma certa vez, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, o tio dele era bastante jovem na época, e ele precisou viajar para uma cidade do interior, onde ia ter uma festa típica lá do local. Sei que ele foi pra lá, mas a mãe dele, ou seja, a avó do moço que nos conta esse relato, só ia chegar um dia depois dele. E então ele teve que ficar hospedado na casa da Dona Zefinha. A Dona Zefinha era uma mulher já idosa, mas muito gente boa. E diz que sempre que eles iam pra essa cidade do interior aí, eles se hospedavam na casa da Dona Zefinha. O tio dele tinha levado pouca roupa. E então ele tomou um banho lá, trocou de roupa e foi pro sofá pra assistir TV. Aí ele e a Dona Zefinha conversaram um pouco lá e a Dona Zefinha falou que ia deitar,
ia dormir um pouco e era pra ele avisar quando a filha dela chegasse do trabalho. E ele falou, beleza, eu aviso, e continuou lá assistindo TV. Então a dona Zefinha saiu e não demorou alguns segundos, ela já voltou e pediu pra ele não mexer nas oferendas que estavam em cima da mesa. A dona Zefinha, ela é umbandista, e já como ela conhecia o jeito do tio dele lá, que era meio, né, muito brincalhão, muito assim, ela já alertou antes, não mexe aí. Então ele deu uma risadinha lá e falou, fica tranquila, não vou mexer em nada, só vou ficar aqui vendo TV. Então aí sim a dona Zefinha foi pro quarto e ele ficou na sala assistindo TV. Lá pelas tantas da noite, deu fome, a fome bateu. E ele olhou para um lado, não tinha o que comer, olhou pro outro, ele olhou em cima da mesa e viu que tinha um monte de pipoca lá numa vasilha estranha. Aí ele chegou lá perto, olhou bem pras pipocas e falou, uma pipoca não vai fazer falta pro santo. Deu um sorriso e pegou algumas pipocas lá que estavam uma delícia, porque eram pipocas feitas no azeite de dendê. Daí ele levantou, foi lá, pegou uma pipoquinha. Rapaz, não é que tá bom isso mesmo? E no que ele ia pegando e comendo pipoca, distraído, vendo a TV, sei lá, ele derrubou metade no chão. Aí ele viu a caca que tinha feito lá, catou uma vassoura, varreu ali, que tinha caído no chão, né, já com medo de alguém ver. Pegou um pedaço de papelão, fez de pá ali e jogou de volta na vasilha. Aí ninguém percebeu. E aquilo ali foi junto com areia, com cabelo, na vasilha da oferenda. Daí ele sentou no sofá e voltou a ver TV. Só que não demorou e ele sentiu um vento gelado na orelha esquerda, um sopro frio. Na hora ele arrepiou dos pés à cabeça, olhou pro lado e não tinha ninguém. Aí o medo bateu, né? Pensou em chamar a dona Zefinha, mas ele falou, se eu chamar, ela logo vai descobrir que eu fiz o que não devia, né? Eu mexi ali. Deixa quieto. Ele falou, bom, vou esperar a filha dela chegar, aí eu peço alguma ajuda pra ver o que eu faço, né? O que tá acontecendo aqui, né? E voltou a assistir TV, mas ele não conseguia mais se concentrar na televisão. Né? O medo baixou nele. E ele começou a sentir um enjoo, uma pressão na boca do estômago, como se as pipocas quisessem voltar da boca dele. Ele foi no banheiro e tentou vomitar, mas no que ele forçou a goela para vomitar, não saiu pipoca, saíram palavras. E ele disse, bom, ele não, né? Mas da boca dele saiu, agora acabou, Zefinha. Tu és minha oferenda. Aí o tio dele começou a chorar de medo, de pavor, de desespero. Era muito ruim aquela sensação. Como que podiam sair palavras da boca dele sem o consentimento dele? Não era ele que estava dizendo aquilo? Alguma coisa estava falando por ele, dentro dele. Então ele sentiu a boca começar a adormecer e os lábios dele se contraírem. E de repente ele começou a girar o corpo para o lado anti-horário, em sentido anti-horário. Ele já não estava mais controlando o corpo dele. Daí ele sentiu umas coisas geladas passando no braço dele e sem enxergar direito, assim, com a visão meio embaçada, ele viu o rosto da dona Zefinha, que era a dona Zefinha que estava ali passando umas ervas, umas coisas no braço dele, e ela falava umas coisas que ele não entendia. E meio turvo assim, ele só sentiu que tomou um tapa na testa dela e aí apagou. O que você tá fazendo aqui? Eu vim mostrar para os seus telespectadores que em breve, meus amigos, daqui algumas horas, olá, teremos ovinhos na cabeça da Ana. Hoje você vai tacar ovo na minha cabeça? Não sei, mas acho que é amanhã ou depois de amanhã, hein? Esse final de semana. Você avisa que eu não vou lavar meu cabelo. Vocês não estão entendendo nada? Explica aí pra quem não sabe por que eu vou quebrar um ovo na sua cabeça. É que essa era uma meta no Patreon e nós atingimos a meta de $100 por mês. Agora eu vou levar ovada na cabeça. Agora tem que ter 200 por mês, porque daí eu vou jogar ovo com farinha. Que farinha? farinha? Que bolo, é só um ovinho de codorna na minha. Ah, ovinho de codorna. Então, leitores não, telespectadores aí que estão assistindo esse relato, internautas, aguardem o vídeo do ovo, hein? Semana que vem vai estar no ar. Tchau!
Sai, não me atrapalha. Vem cortar o clima aqui do relato pra falar que vai tacar ovo na minha cabeça. Minha mãe já falou assim, você aproveita, passa o pente assim que ajuda a hidratar o cabelo. Ovo. Ah, mãe, vou passar ovo na cabeça pra hidratar. Quem sabe hidrata o cabelo, né? Fedido fica. Mas vamos aí, o entretenimento, todo mundo quer ver ovo na minha cabeça. Voltando. A hora que ele acordou, ele tava do lado de fora da casa, deitado lá de barriga pra cima, no quintal, sei lá. E ele viu assim, com o olho meio entreaberto, a dona Zefinha, um senhor negro ao lado dela e um moço também moreno, de branco, ao lado deles. E a dona Zefinha conversava com esse senhor negro. Daí a dona Zefinha disse alguma coisa do tipo: deixa esse menino, ele não fez por mal. Prometo que eu faço uma nova oferenda e ainda melhor. E o tio dele disse que esse rapaz moreno que estava ao lado aí de branco olhou diretamente para ele, pegou um chapéu também branco, colocou na cabeça, sorriu com o olhar mergulhado no dele, que diz que o olhar parecia mais duas covas mergulhadas no olhar dele, ou seja, dois olhos negros e profundos, firmes, olhando nos olhos dele. E respondeu: toma cuidado, moleque. Ainda volto pra te ensinar. Daí o tio dele disse que o homem, esse moço moreno aí, virou e caminhou em direção ao mato e entrou pro meio do mato. O tio dele disse que nesse dia ele levou uma surra da dona Zefinha e depois outra surra da mãe dele, a avó do moço que nos conta esse relato. Levou outra surra da mãe porque tinha feito isso, desobedeceu. Porque diz que naquela época, né, quem ensinava o que era certo e errado para as crianças eram as mães, não os psicólogos. O tio dele sentiu na pele o preço da curiosidade dele. E ele diz que até hoje o povo, pra cutucar ele, pergunta: e aí, você tem medo de macumba? E ele responde: eu não, eu respeito. E aí, será que ele respeita ou tem medo mesmo? Bom, depois do que aconteceu, eu acho que ele tem medo. Eu ia ter medo. Bom, aí que fica a questão. Devemos ter medo dessas coisas ou devemos respeitar? O que vocês acham? Porque tem gente que vê uma oferenda ali, né? Porque não é tudo macumba, não é assim, tem uma macumba ali. Não é bem assim. São oferendas que na crença deles, eles fazem pras entidades. Na religião deles. Assim como tem gente que vai lá na igreja, na Aparecida do Norte, sei lá, acende uma vela oferecendo ao santo tal, assim como tem gente que vai lá e acende vela pro anjo da guarda, eles fazem um ebó, não sei, é do jeito lá da religião. Aí coloca isso, tem coisa que sim, tem coisa que é pro mal sim, mas nem tudo, tem coisa que é pra, sei lá, pra eles terem sorte na vida, pra ajudar fulano a arrumar um emprego, assim como muita gente vai lá e acende uma vela pra falar, pra ajudar a ganhar um emprego, por exemplo. Mas aí tem gente que acha que tudo é macumba, tudo é coisa ruim. E tem gente que ainda vai lá e chuta, sabe? Desrespeita. Não faça isso, gente. Você não sabe com o que você está mexendo. Às vezes você está atrapalhando alguma coisa, como ele fez. Ele desobedeceu, ele mexeu onde não deveria, ele desrespeitou. E aí, ó. E aí, você quer ser oferenda no lugar do que tá lá? Então não se mete. Eu acho que não tem que se meter. Larga lá. Você não acredita? Passa reto. Sabe? Você não gosta? Passa reto. Vai lá. Se protege, se tem medo. Faz sinal da cruz. Faz uma oração. Mas deixa lá. Não é com você. Não vai se meter. Então, no fim, eu acho que devemos respeitar. Assim como eles devem respeitar as crenças, nós devemos respeitá-los e a tudo, a judeu, a evangélico, a católico, a umbandista, a bruxo, deixa cada um quieto no seu canto. Não se mete, desde que não interfira em você. Agora o nego vai lá, faz uma macumba na frente da tua casa com uns bonecos espetados na cabeça e fala: isso daí deve ser pra mim. Aí sim, eu te recomendo lá chamar alguém assim, ou jogar uma... Bom, aí o negócio já é contigo, aí você resolve. Mas se tá lá no meio do nada, respeite, filho.
respeite. Devemos respeitar, não mexer no que não condiz a você. Então é isso aí. Um beijo pra vocês. Gostaram do relato? Se gostaram, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal, segue no Instagram. A desgraça estava na telha da minha casa. Ana, esse relato é do meu avô, que hoje não está mais entre nós, mas ele sempre contava esse relato. Bem, aqui são palavras do meu avô. Agora é o avô contando. Eu gostava muito de chamar pela desgraça. Tudo que fazia era desgraça, tudo mesmo. Aí, certo dia, a avó de vocês me falou: meu velho, para com isso. Você só vai se sossegar quando você vê isso na sua frente. E eu falei que nada, minha véia. Bom, passou os dias, aí pela madrugada acordei para tomar água na jarra de barro e escutei alguém chamar o meu nome. Fiquei todo arrepiado. Fui no quarto para ver se era a avó de vocês e ela dormia, parecendo uma pedra. Aí voltei para a cozinha, acendi a luz, olhei para a telha e lá estavam aqueles trapos velhos se mexendo, me chamando. Gritou igual uma menina e saiu correndo. Eu fiquei horas sem falar, só com aquela imagem na minha cabeça. Aí eu contei para a avó de vocês tudo o que aconteceu. Levei um rela dela logo, porque ela disse: eu avisei. Ana, até o dia de sua morte, nunca ouvimos o meu avô falar qualquer palavrão mais. Bom, desculpa qualquer erro, eu tenho vários relatos de maledite que aconteceu comigo, com meu filho e meu finado marido, que morreu por culpa de sua madrasta maledite. Mas isso fica para outro relato. Beijos, fica com Deus, espero que vocês gostem do relato. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato, né? Aquela velha história de ficar falando palavrão, falando nome feio. Parece historinha para assustar a criança, né? Falar, tá vendo? Não pode falar palavrão que o bicho feio aparece. Mas eu começo a achar que é verdade. É porque é o seguinte, eu já li em outros livros de eu não sei se digo magia, mas esses livros aí, mais assim não é ocultismo, ocultismo. Falando também a respeito de palavras, né, de baixa vibração, palavras que não trazem coisas muito boas, que realmente isso vai atrair coisas que não são legais, né? Então, se você fala muito essas coisas, principalmente com peso, né, você xinga, porque às vezes, como eu digo aqui, às vezes a gente fala na brincadeira, né? Eu tenho um pessoal do sítio que eu dou risada de ouvir a galera falar, mas tudo que eles falam tem um palavrão. Eu não vou falar aqui porque não vou ficar falando palavrão. Mas tudo que eles falam, numa conversa normal, eles enfiam uns 3, 4 palavrão no meio. Mas assim, não com aquele peso de xingamento. Faz parte do vocabulário. Eu não sei. Acredito que falar dessa forma não tem peso nesse sentido, né? Quanto você xingar e falar que, né, ai, que não sei o que, falar aqueles palavrões, que isso, que aquilo, né, com aquele peso de que, né, porcaria, blá, 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 blá. Então, quando você tá nesse peso, falando essas coisas o tempo todo, com realmente uma raiva, uma amargura, e solta essas palavras com isso, aí vai, né, mudando a energia do negócio, atraindo umas coisas que não é muito legal, mas no fim essa aparição faz bem pra pessoa, porque aí para de vez de falar as coisas, né, e toma atento, se põe no eixo, né. Então, se for ver, às vezes a desgraça, as coisas, faz um bom trabalho, né, que nem o cara lá que minha avó conta, saía todo dia pra jogar, perdia dinheiro, largava a mulher em casa, bebia, não sei das quantas. Aí até que o dia que a mulher falou, você vai sair pra jogar de novo, você vai perder de novo. Falou, hoje se eu perder, eu quero ver o diabo na minha frente. Pois ele foi lá jogar baralho, perdeu. Na hora que tava voltando pra casa, baixou pra passar por uma cerca, a hora que ele levantou a cabeça, ele deu de cara com um bode, com os olhos vermelhos olhando pra ele.
E aí o bode falou, você disse que ia me ver? Aí o cara desmaiou ali mesmo na cerca, acordou de manhãzinha, já foi pra casa. E aí ele contou pra mulher o que aconteceu e desse dia em diante nunca mais saiu pra jogar. Não é? Aí assustou, tá, aí ficou de boa. Então, serviu o susto. Tô achando já que é anjo que aparece fantasiado ali pra dar um... Só assim mesmo pra esse fulano tomar jeito, não é? Pois é. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Não chame! Antes de tudo, quero dizer que esse é um pequeno relato que dá uma exemplificada também no que acontece no filme Sobrenatural A Origem. Sobrenatural capítulo 3. Eu vou contar o relato e depois eu vou falar a relação que ele tem com o sobrenatural, com o filme Insidious, Sobrenatural A Origem. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu na verdade com uma amiga dele, que quando ela tinha uns 10 anos de idade mais ou menos, ela tinha uma mania muito chata de correr na porta da frente da casa, bater, sair correndo e chamar os pais dela fingindo que tinha alguém chamando na porta. E os pais iam até lá abrir a porta e nunca tinha ninguém, e ela dava risada disso. Então certo dia, ela bateu na porta e alguém bateu de volta. Na hora ela achou tudo aquilo muito estranho, porque opa, isso nunca tinha acontecido. Ela sempre batia lá na porta, saía correndo, chamava o pai, mas dessa vez bateram de volta. Então ela perguntou, quem é? E a pessoa respondeu apenas, Sou eu. Ela abriu a porta e quando viu tinha um homem lá, parado em frente à porta da casa dela. E no que ela abriu a porta, ela disse que o homem falou assim, Você vive me chamando? Hoje eu vim. e ela perguntou, quem é você? E ele simplesmente respondeu, Eu sou aquele quem você chama. a mãe dela estava na cozinha e ouviu a menina conversando com sei lá quem. E já estava acostumada a essas brincadeiras, essas mentiras dela, foi lá ver o que estava acontecendo, com quem ela estava conversando. E quando a mãe dela chegou até a sala, ela viu que a menina estava com a porta da sala aberta, falando sozinha, conversando com ninguém. A mãe dela não viu ninguém ali. E perguntou, com quem você está conversando? E ela falou, Com este homem de preto que quer entrar. A hora que a mãe dela ouviu aquilo, correu lá e fechou a porta na hora. Algum tempo depois eles se mudaram daquela casa e o pai e a mãe dela não gostam muito de tocar nesse assunto. Mas ela diz que lembra como se fosse ontem aquele homem de preto parado na porta da casa dela. E que depois disso ela nunca mais brincou em chamar alguma coisa que não deve ser chamada. Ou em mentir que alguém tá chamando, sabe? Ou ficar batendo na porta, entende? Bom, o moço que conta o relato, que isso aconteceu com a amiga dele, né? Ele disse que quando ela contou isso pra ele também ficou muito assustado. E se lembrou de uma coisa que a avó dele dizia. Não chame se você não quer resposta. O que era aquele espírito? Era um espírito que estava passando por lá e como ela chamou ele veio? Era algum espírito que acompanhava a família? Era o que era? Aqui vai a relação desse relato com o filme Sobrenatural A Origem. Ela chamou alguma coisa mesmo sem querer. No filme eles dizem, quando você chama um deles, todos escutam. Quando você chama, eles ouvem e eles vêm até você. No caso do filme, a garota, ela tinha perdido a mãe dela, então ela chamava, ela queria um contato com a mãe. Só que, pelo que mostra, você não deve ficar pedindo esse contato, chamando um espírito, porque senão outros podem vir, entendeu? Outros não muito agradáveis, não muito amigáveis. Não chame. No relato, ela brincava de papapá, bater na porta. Ah, tem alguém. Sabe? De uma certa forma ela estava atraindo, chamando. E de tanto que ela fez isso, uma hora algum apareceu. Um deles veio. E aí? Era um homem de preto, não parecia muito agradável, né? E ele queria entrar na casa. Será que ele queria entrar na casa ou ele queria entrar, se apoderar dela, como no filme? Ainda bem que a mãe dela fechou a porta e cortou isso, tipo, para. Eu lembro da minha avó também dizer isso, que a gente não deve ficar chamando
Mesmo nome feio, sabe? Xingando essas coisas, falando muito no nome do diabo, do caipora, nem mesmo assobiar. Ela falava que se a gente assobiasse, você chamava o caipora. Não podia ficar falando essa palavra também. Enfim, assim como acontece, por exemplo, na desgraça. Você fica falando, ai que desgraça, oh desgrama, oh, essas coisas. Você chama a desgraça e daí a desgraça pelada aparece. Não chame, não faça esse tipo de brincadeira, não tente contato sozinho com o além se você não tem muita experiência nisso, sabe? Vai que. Nesse caso do relato aconteceu, justamente com batidas na porta, ó. Por acaso você já chamou ou brincou disso, de bater e sair correndo, ou chamar, e de repente alguma coisa respondeu? Se sim, deixa nos comentários. Se não, também deixa nos comentários alguma coisa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.